Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Voltamos e continuamos esse assunto de informação de utilidade pública fantástica, que é sobre câncer de estômago, câncer gástrico. Jorge Alberto, nos anos 80 foi uma surpresa quando a gente descobriu que existia uma bactéria que causava gastrite, que podia causar câncer, que podia causar úlcera. Isso foi uma descoberta assim. Eu lembro de professores dizendo assim: meu filho, você está dizendo que tem uma bactéria que sobrevive o suco gástrico e fica lá? Me fala disso, dá uma explicada para o nosso povo sobre o H. pylori. Nós fazemos parte de uma geração que viveu essa transição. A nossa geração, ela era muito fundamentada no aforisma: não ácido, não úlcera. Então, era necessário que houvesse uma hiperacidez para que houvesse uma úlcera, gastrite, enfim. E o câncer era uma outra história. Bom, aí o que acontece? Vem dois pesquisadores, um chamado Warren e outro chamado Marshall, e eles descobrem uma bactéria no estômago e começam a acreditar que aquela bactéria era fator agressivo para a mucosa do estômago. E o mundo não lhes deu ouvidos, até que um deles fez um caldo de bactérias e tomou. E mandou fazer uma endoscopia dias depois, e elas estavam colonizadas na mucosa do estômago dele. Aí o mundo começou a olhar aquilo com maior cuidado e não vou perder muito tempo contando essa história. Chegamos ao ponto que chegamos, onde não se discute mais. A Helicobacter pylori é uma bactéria espiralada, gram-negativa, ela tem uns cíliozinhos, ela se movimenta com certa velocidade e que ela mora no estômago, ela habita o estômago. E habita o estômago de 50% a 80% da população mundial. E na Amazônia, por fatores sanitários, esse índice é próximo do maior. Bom, próximo de 80%. Próximo de 80%. Ela é cosmopolita. Ela existe aqui, ela existe no Mar da China, no Tibete, ela existe na Ásia, ela existe na África, ela existe no mundo todo. Ela é cosmopolita. E o que acontece? Ela danifica realmente a mucosa do estômago porque ela tem uma substância chamada urease que ela produz, e a urease destrói o mucozinho que protege a parede do estômago interno, a mucosa, e permite a retrodifusão do hidrogênio, que vai danificar a mucosa, levando a uma gastrite chamada gastrite atrófica. E essa atrofia leva a uma acloridria, que é uma condição sine qua non para o aparecimento do câncer gástrico. Então, é claro que ela isoladamente não é um fator, mas ela é um fator muito importante. Muito importante. Então... E nós temos no Pará uma prevalência de uma cepa de alta agressividade chamada CAG+, A, e que preocupa muito. Então, a gente precisa trabalhar, combater essa bactéria. Agora, não é também para as pessoas se apavorarem e dizer que porque são portadoras de Helicobacter pylori vão ter câncer, senão seria um desastre. O mundo todo iria correr risco de, pelo menos, 50% da população ter câncer gástrico, e não é assim. Então, deixem o médico tomar a decisão. O médico vai conduzir de forma adequada e acertada. Quando for a hora de fazer o antibiótico, que é a associação de claritromicina, amoxicilina e um inibidor de bomba de próton, ele vai fazer e vai resolver direitinho, sim. Mas Helicobacter pylori é um fator que preocupa porque ele se soma na nossa região à agressão pela predisposição ambiental, pela predisposição familiar e pela presença do Helicobacter pylori. Então, isso existe. Uma pergunta, Jorge. O diagnóstico endoscópico sempre? Endoscópico sempre, tanto para a condição de mucosa quanto para a presença da Helicobacter pylori. Com biópsia, sempre? Com biópsia. Existe outra maneira de fazer também, teste da urease, mas já que faz endoscopia, colhe e pesquisa a Helicobacter também. Sem dúvida. Tratamento do Helicobacter é clínico. Clínico, né? Tomar remédio. Que eu falei há pouco, o médico conduz, trata. Existe uma falência do tratamento em 15% dos casos, aí você tem que retratar o paciente
Exatamente. E geralmente resolve. Certo. Cirurgia. A cirurgia é a grande arma para enfrentar o câncer gástrico. Seria muito importante que essa cirurgia fosse realizada nos estadios, nas fases precoces, não invasivas. Mas o câncer gástrico ele tem uma facilidade de disseminação metastática, que o leigo chama de enraizamento, e ele vai por via hematogênica, por via linfática, pelo sangue, pela linfa, por proximidade, sobe para o esôfago, por estar perto, ele infiltra também o pâncreas, ele pode comprometer o peritônio, dando a carcinomatose peritoneal, que vai dar a barriga d'água, que é a ascite. Ele pode dar metástase para pulmão. Então, vejam, é uma doença que, quando ela está disseminada, sem dúvida nenhuma que o prognóstico se torna muito sombrio. O ideal era que a cirurgia fosse feita numa fase precoce. O cirurgião, para fazer a cirurgia do câncer gástrico, ele tem que ter um treinamento. Não é a mesma cirurgia que se fazia antigamente para a úlcera benigna. É uma cirurgia que, além de respeitar extensões de ressecção, ela também tem que respeitar extensões de ressecção de linfonodos, a chamada linfadenectomia. Tirar os gânglios. Os gânglios. Se você não fizer isso, a cirurgia é incompleta. E os orientais brigaram muito por isso. Americanos, alemães, franceses, brasileiros relutaram em aceitar, até que todo mundo se curvou à experiência dos orientais e todo mundo entendeu que o que eles diziam era verdade. A cirurgia do estômago não é só a ressecção do estômago, mas sim dele e dos componentes linfonodais também, senão a cirurgia é incompleta. Então é uma cirurgia grande. Grande, trabalhosa, é uma cirurgia de disciplina, de metodização, e se você não estiver qualificado para isso, você vai fazer uma cirurgia incompleta seguramente. É uma cirurgia trabalhosa. E ela, normalmente, ou é precedida de uma quimioterapia, quando se denomina, então, de um tratamento neoadjuvante, quando você faz uma quimioterapia prévia para melhorar as condições ou para regredir um estágio. Certo. E você, no pós-operatório, vai entrar com outro tratamento quimioterápico, que é a terapia adjuvante, para você, então, tentar ver se resolve aquilo que foi disseminado. O estadiamento ele é feito tanto clinicamente quanto histopatologicamente, e no pós-operatório você acompanha o paciente com marcadores tumorais, que são exames que vão dizer se está havendo ou não atividade. Ainda bem que hoje tem Tem o PET scan, que também te ajuda muito na identificação de captação por células neoplásicas da glicose marcada. Então, o PET scan foi um salto enorme. Foi um salto de qualidade. Outra coisa foi um salto de qualidade, foi a chegada entre nós, desde o ano passado, do ultrassom endoscópico, que permite você já saber antes da cirurgia quantas túnicas, quantas camadas estão invadidas e linfonodos também. Puxa. Já tem 2 colegas fazendo em Belém, isso foi um conforto muito grande. Antes da gente falar no dia, que eu quero que tu comente já, em Belém, é uma pergunta que eu faço para todos os médicos. A gente comenta aqui o que se faz no mundo, o que se faz no Brasil e o que nós fazemos em Belém. Em Belém, o tratamento é no mesmo nível de qualquer lugar do mundo? Os cirurgiões que operam câncer gástrico em Belém, eles estão qualificados, eles estão preparados. Existem cirurgiões que têm formação oncológica desde uma formação de residência médica, e existem os cirurgiões que operam câncer digestivo por uma formação após a sua qualificação como cirurgiões gerais. Certo. Se interessaram e evoluíram. É porque, veja, o câncer ele ocupou um espaço na cirurgia geral muito grande por conta do desaparecimento do tratamento cirúrgico da úlcera péptica. Eu não opero um estômago benigno há muitos anos, a não ser uma perfuração eventual. Correto. Mas nós operávamos muito estômago por conta de úlceras. De úlcera, eu lembro disso. Hoje operamos por conta de câncer. A cirurgia é completamente diferente. Quem não se habilitou, quem não treinou, quem não se preparou, quem não se adestrou, quem não se reeducou, não vai saber conduzir isso. Então, a gente até observa que tem colegas que encaminham ao colega, Ana, para... Pronto, porque sabem que a pessoa tem interesse, gosta, faz e tem o conhecimento do que está fazendo. Isso é importante. Nós temos 2 hospitais em Belém que são núcleos de excelência em saúde pública,
que é o Instituto Ofir Loyola e o Hospital Barros Barreto. Certo. Nós temos colegas extremamente bem qualificados. Infelizmente, a fila é maior do que a disponibilidade dos leitos. Não é culpa dos hospitais. Muita gente apedreja, diz que não tem vaga, a fila é grande. Gente, a fila é grande por conta do crescimento da doença aqui fora. Certo. Mas os hospitais, eles não são elásticos. Não se pode botar 2 doentes na mesma cama. Com certeza. E o Ministério da Saúde não permite que hospitais fora dos credenciados para operar câncer operam. Por exemplo, eu opero na Beneficente Portuguesa. Eu posso operar câncer lá particular, posso operar pelos convênios, mas pelo Ministério da Saúde não posso. Não, só pode operar pelo Ministério da Saúde, o Ofir Loyola e o Barros Barreto. Então, isso acaba gerando um problema sério. A gente vê pessoas na fila do câncer que estão com endoscopia feita em janeiro deste ano, mostrando um câncer estadio 2, que já vai para o estadio 3, quando chegar aqui para operar. Doutor, estou na fila, ninguém me chama. Mostra endoscopia. Janeiro, meu Deus do céu, nós estamos em outubro. A coisa já mudou. E aí essas pessoas, às vezes, vendem carro, vendem casa, vendem geladeira, fazem rifa para operar, pagando para alguém que cobra para fazer aquele serviço. Então, eu acho que do mesmo jeito que está proliferando medicina popular em consultório, estão aparecendo os pacotes para esses pacientes dentro de uma racionalidade, porque seria desumano cobrar deles valores de uma extorsão. Então, se trabalha com pacotes razoáveis e eles podem, então, ser tratados. O ideal era que não pagassem nada, o ideal era que o Estado resolvesse isso. Mas eles ficam numa situação terrível. Completamente. Mas Belém tem, sim. E além de ter profissionais na área clínica, na área cirúrgica, tem na área clínica também. A quimioterapia é muito bem feita e ela é universal. Certo. O remédio que é vendido na Inglaterra, no Canadá, é vendido aqui também. Perfeito. Isso era o que eu queria saber. Jorge Alberto, a gente está no último minuto. Comente sobre... Este grupo do qual nós fazemos parte, vários colegas de Belém também, é um movimento nacional. Nós estamos sob a égide da Associação Brasileira de Câncer Gástrico, que já foi presidida pelo Paulo Kassab, de São Paulo, pelo Bruno Zimmerstein, de São Paulo, e agora pelo Laércio Lourenço, da Escola Paulista. Certo. O Laércio, é o nosso atual presidente, e eles lançaram um desafio de que cada estado, junto às suas assembleias legislativas, conseguissem que fossem aprovados projetos de lei para a criação disto aqui, do Dia da Conscientização sobre o Câncer Gástrico no seu estado, no Pará. E agora não é criar o dia e botar no jornal, não, agora é trabalhar. As ligas de câncer, de câncer vão trabalhar, os alunos conosco, nós vamos ver o peso, nós vamos para a SEASA, nós vamos para as paradas de ônibus, nós vamos para as escolas, nós vamos para os interiores, levando aquilo que se usa muito no Círio de Nazaré, que é aquele leque que você usa, ventarolas. Nós, então, criamos uma maneira de levar essa informação impressa nas ventarolas e elas vão, então, a ser entregues. Com isso, a ventarola, a pessoa não joga fora como joga um folder, um panfleto, ela usa para se abanar, ela se acalma do calor, e eu estava falando para o Eduardo que ela pode até usar para abanar um fogareiro e fazer uma carne gostosa, um peixe gostoso, deixando de lado o salgado. Então, eu acredito que nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, um impacto muito positivo nisso. O estado do Pará, junto com mais 5 outros estados, conseguiram cumprir a meta do desafio do Laércio, e acredito que o resto do Brasil vai vir atrás. Perfeito. Precisamos vencer esse desafio. Com certeza. Jorge Alberto, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Logo, logo você vem de novo, continuar a conversa, só porque o tempo acabou. Muito obrigado. Pessoal, uma semana abençoada. Até o próximo domingo. Não esqueça de nos ver. Esse programa vai para a internet. Hora de Saúde no YouTube. Todo mundo tem acesso, pode guardar, inclusive, no seu celular ou em casa. Uma semana abençoada para todos. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.